Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas aí que estão nos assistindo nesse momento, nos ouvindo, nos acompanhando. Estamos começando mais um Gira Talks, dessa vez sobre regulamentação de inteligência artificial e cripto aqui no nosso Brasil. Estamos hoje com presença ilustre aí da Adriana Rolo, do Leonardo Miessa de Micheli, e vão falar para a gente um pouquinho de como que está esse panorama geral de regulamentação dessas duas camadas da inovação e da tecnologia que são muito importantes aí para esse momento de convergência tecnológica, de construção de futuro que a gente está percorrendo. Queria agradecer a Adriana, a Léo, por vocês estarem conosco aqui hoje. Boas-vindas a vocês também. Obrigado, Paulo. Obrigada, prazer, pessoal. Eu vou apresentar rapidamente a Adriana e o Léo, falar um pouquinho da trajetória deles, depois vou deixar um espacinho para a gente começar e eles vão poder falar um pouquinho mais da trajetória. Mas vou falar da Adriana. A Adriana Rolo é advogada, especialista em propriedade intelectual, tem participado ativamente do processo de regulamentação de tecnologias emergentes aqui no Brasil, foco especial em inteligência artificial e também no mundo dos games, né, Adri? Possui pós-graduação em Direito Contratual e mestrado em Propriedade Intelectual. E a Adriana vai trazer para a gente toda essa perspectiva rica, integrada e atualizada sobre o tema de inteligência artificial. Bem-vinda, Adri. Obrigada, Paulo. Vou falar um pouquinho do Léo. O Léo tem esse nome italiano, né, comprido, Leonardo Miessa de Micheli, advogado também, doutor em Direito Comercial pela USP, pesquisador, escritor e palestrante a respeito de blockchain e criptoativos. É autor do livro Blockchain, Criptoativos e Títulos Circulatórios do Direito Comercial. Apresenta uma vasta experiência em pesquisa e aplicação das regulamentações de criptoativos nos setores empresarial e financeiro. Aqui o livro do Léo, eu ganhei um exemplar para quem depois quiser pesquisar. Eu fiquei sabendo também, Dri, que você também foi coautora de um livro que saiu recentemente sobre o mundo dos games. Conta um pouquinho também sobre esse livro. Isso, a gente lançou a semana passada. O livro chama O Mercado dos Games sob a Perspectiva Jurídica. Foi bem legal o lançamento, a gente sentiu bastante assim essa demanda vindo do mercado gamer, né, que é formado muito por jovens empreendedores, de poder iniciar essa jornada, né, de constituição de empresa, de trazer inteligência artificial para o pipeline criativo, de monetizar sobre os jogos, né, de lançar, distribuir o jogo, e muita dúvida, né, sobre os pontos jurídicos que envolvem esse processo, né? E é interessante que jogo não é jogo para criança, né? Jogo é uma indústria gigantesca que tem movimentado muito evento, muito dinheiro, muita coisa acontecendo. Então, o livro veio para ser um guia mesmo nessa jornada de empreender no mundo dos games. Que legal. Vamos ter que fazer um Giratalk sobre isso, sobre o mundo dos games também, que é um tema que interessa bastante aqui a nossa comunidade. E para quem está chegando agora, para quem está acompanhando pela primeira vez esse Giratalks, falar um pouquinho sobre a GiraDAO. A GiraDAO é uma comunidade intencional. A gente se organiza como uma organização descentralizada, por isso o termo DAO, que é de Decentralized Autonomous Organization. A gente se inspira no conceito de DAO que veio com a fundação Ethereum em 2015. A gente tokeniza aqui as nossas palestras, quem tiver com a gente vai ter a chance de experimentar um pouco desse mundo. Nós vamos circular aqui uma NFT de participação, que serve como um certificado de participação nesse Giratalk, e conforme vocês vão acumulando essas NFTs também, vocês vão podendo concorrer a benefícios, a prêmios e a mimos aqui dentro da nossa comunidade. A GiraDAO, ela tem, por proposta de valor, trazer conhecimento e letramento sobre inovação, tecnologias emergentes, sobretudo, mas não só,
para profissionais de marketing e comunicação, mas a gente entende que o marketing e comunicação tem uma vocação também muito forte para a inovação, e marketing e comunicação tem uma responsabilidade muito grande nos dias atuais, que é conseguir endereçar, filtrar e reverberar as inovações também de uma forma responsável, de uma forma que atenda aí às demandas socioculturais desse nosso tempo. Então, vocês vão ser convidados e convidadas, daqui a pouco a gente deixa também aqui o material para que vocês possam acompanhar a nossa comunidade no WhatsApp, para que vocês possam mais adiante baixar seu NFT de participação. Então, são muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar, então, sem mais delongas e com muitas perguntas. Também quero convidar toda a audiência, quem está acompanhando no Instagram, quem está acompanhando no LinkedIn, podem deixar suas dúvidas, podem trazer aqui as suas perguntas, e a gente vai tentando fazer uma curadoria aqui para passar tanto para o Léo quanto para a Adri. Não tenham vergonha, não tenham medo, eles disseram aqui que não tem desconforto de falar sobre qualquer tema, então podem trazer perguntas, o momento é esse, da gente ter uma conversa aberta, até porque não tem certo e errado, tem um momento que nós estamos vivendo dessas tecnologias e, sobretudo, no contexto nacional, né? Então, eu vou começar perguntando para a Adri, para a gente trazer um panorama geral de como que está esse processo regulatório de inteligência artificial no Brasil, o que você está trabalhando, como que você tem trabalhado e se aproximado desse contexto, por quê, se quiser comentar um pouquinho da atuação profissional. Você me disse também que tem atuado muito junto ao contexto político, né, junto ao Senado, junto aos agentes políticos, para também endereçar essa questão. Então, conta um pouquinho desse panorama. A gente vai fazer um overview, um panorama tanto com a Adri quanto com o Léo, para depois a gente começar aí o nosso Q&A, tá bom? A palavra é sua, Adri. Joia, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou a Adriana Rolo, sou sócia do BZCP Advogados, que é um escritório transacional. A gente atende primordialmente clientes da indústria de tecnologia, então, com isso, a gente acaba se envolvendo muito nos modelos de negócio dos clientes, né? Então, daí um pouco a minha atuação com AI, porque de 2022 para cá, a gente começou a receber novos modelos de clientes trabalhando com AI, desenvolvendo AI de alguma forma, né? E aí a gente começou a sentir que a tramitação do marco regulatório de AI em Brasília estava, de certa forma, prejudicando um pouco a indústria de inovação. E aí a gente resolveu pegar esses cases e levar para os senadores, né, envolvidos no processo legislativo, para mostrar também a parte boa da inovação e o que os modelos poderiam nos ajudar, né? Então, para resumir um pouco da tramitação desse projeto de lei, ele foi apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em maio de 2023. Então, foi ali quando houve aquele boom da IA generativa e um momento de muita comoção por parte da sociedade sobre os rumos que a IA iria tomar, né? Então, ali naquele momento a gente tinha aquele comercial com a Elis Regina, né, da Volkswagen, que ficou muito conhecido e que, de certa forma, trouxe um hype de, nossa, que legal, a gente está revivendo os nossos ídolos, mas uma preocupação também, né? O que vai acontecer lá na frente com o uso de AI de pessoas falecidas, a gente vai reviver os mortos, né? E isso pode trazer uma questão ética muito profunda. Em paralelo a isso, tiveram também alguns casos graves de deepfakes, né, como foi o caso de um colégio no Rio de Janeiro, que envolveu a nudez de adolescentes. Então, isso trouxe uma preocupação muito grande para a sociedade, de uma certa forma. E aí, a resposta do governo a isso foi um projeto de lei bastante restritivo em AI, né? Esse projeto de lei ainda está em tramitação no Senado. A expectativa é que a gente tenha uma lei mais para o ano que vem, porque esse projeto ainda precisa ser votado no plenário do Senado, ele vai tramitar para a Câmara dos Deputados e depois ele retorna para a sanção presidencial, e tudo isso leva um tempo, né? Então, as discussões ainda estão quentes sobre esse assunto, o projeto de lei ainda pode ser bastante modificado,
Então, a gente, por enquanto, ainda não tem uma lei de AI. Mas é importante dizer que a gente já tem no ordenamento jurídico diversas normas que se aplicam à inteligência artificial e que podem nos proteger também, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal, enfim. Aí, ao longo do papo, a gente conta e fala mais um pouquinho sobre essas implicações, né? E só para fechar um pouco da nossa atuação, a gente tem levado alguns cases para explicar no Senado que a inovação também é importante e benéfica, né? Então, por exemplo, o projeto de lei tinha colocado segmentos inteiros como de altíssimo risco e, por isso, necessitando de uma série de burocracias e requisitos para poder operar, como, por exemplo, o segmento da saúde. Então, qualquer AI voltada para a saúde seria considerado de alto risco. E a gente levou um case lá para o Senado de um cliente nosso, que é a Neuralmed, que faz uma leitura dinâmica de diagnósticos e exames clínicos para abreviar o tempo entre o diagnóstico de câncer de mama e o início do tratamento. Isso tem um impacto extremamente positivo e diminui bastante a mortalidade dessas mulheres. Veja que é uma IA que faz uma leitura dinâmica de exames, eles não fazem diagnóstico, nada disso, né? Eles não emitem opiniões médicas. Mas mostrando que esse caso era só benéfico e não teria nenhum tipo de risco, eles alteraram o texto de lei que antes previa alto risco para qualquer aplicações da saúde, colocaram uma vírgula lá em caso de diagnóstico ou quando possa impactar a saúde psicológica e física das pessoas. Então, com isso, a gente consegue ir abrindo alguns caminhos para tentar facilitar a inovação nesses segmentos. Legal, Dri. E uma boa introdução, né? E o quão importante é esse diálogo, né? De pessoas que estão vivenciando, fazendo, experimentando a inovação, e no caso, com quem está escrevendo as leis, né? Porque não conseguem ser especialistas em tudo, esse diálogo é muito importante, né? Léo, agora eu vou passar a bola para você, contar um pouquinho também do panorama aí do contexto atual no que tange a criptomoedas, blockchain, criptoativos em geral também aqui no Brasil, tá bom? Legal, Paulo. Primeiro, agradecer o convite. Muito feliz aqui, honrado com a possibilidade de conversar com você, com a Adriana, que é uma queridíssima amiga, também uma profissional maravilhosa. E me apresentar um pouco para quem não me conhece, eu sou advogado aqui em São Paulo, tenho um escritório, sou sócio de um escritório, MCBA Advogados, Miessa Cox Barra e Augusto, de uma atuação bem abrangente e com um braço bem importante em direito e tecnologia. E também a minha vida acadêmica também sempre foi pautada por direito e tecnologia, né? O meu doutorado em específico foi defendido em 2020 sobre blockchain, criptoativos e os títulos circulatórios de direito comercial. E é muito curioso tratar desse tema também, porque imagina, eu fiz a defesa da tese em 2020, publicação do livro em 21, e quanta coisa já mudou em 4 anos, né? É um tema absolutamente vivo e que precisa estar com constante renovação, porque as coisas vão evoluindo de uma forma, de uma velocidade muito maior do que a gente poderia imaginar. E falando do aspecto de regulação e do cenário regulatório brasileiro sobre esses temas, hoje a gente já vê uma certa maturação dos criptos em geral, né, da utilização de blockchain, já teve uma evolução e uma certa estabilização, ao contrário daquela ebulição que se existia muito alguns anos atrás, com muita coisa especulativa, muita sensação ainda de oportunidade que se surgia, as coisas acabaram se estabilizando um pouco em termos de mercado e utilização, e o cenário regulatório acabou refletindo um pouco isso, né? O Brasil ele teve o seu marco legal das criptos, né, pela lei que foi publicada em 2022 e entrou em vigor em meados de 2023, ela já está aí mais de um ano em vigência, e acabou tendo uma opção interessante, né, nas discussões prévias sobre os textos que poderiam ter sido aprovados, muitos deles tinham aspectos muito mais rígidos e extensos em termos de avançar na regulação, o que, no meu enxergar, não é o melhor caminho, porque é um tema tão vivo, de aspectos tão técnicos, que é basicamente, virtualmente impossível você conseguir traduzir
tudo isso principalmente por um texto legal, que é, por essência, engessado, né? E ele vai ser muito estanque para ter qualquer tipo de adaptação. Mas, no fim, a adaptação do texto que acabou indo para promulgação, acabou sendo interessante, trazendo normas mais gerais, conceituais, sobre a possibilidade dos ativos virtuais, né, que eles assim denominaram, trazendo ali conceitos mais abertos e delegando para órgãos mais especializados, mais técnicos, a atribuição de uma regulação mais ampla, mais extensa, o que é razoável de se pensar, entendendo essa dinâmica desse tipo de tecnologia, desse tipo de comunicação, levando para esses órgãos ali a possibilidade de trazer textos mais maleáveis, mais possíveis de adaptação e mais realistas com a velocidade e o tipo de evolução desse tipo de ativos, né? Então, a lei acabou entrando em vigor, muito preocupada principalmente com a questão das empresas que explorassem isso, os intermediários, que eu acho que são os pontos focais mais importantes que a legislação deve observar, porque na própria essência das criptos a gente tem uma descentralização, então é impossível você conseguir abarcar tudo aquilo. Então, no que diz respeito ao que é possível de se regular e de se ter algum certo controle normativo, o ideal é você ter um foco nesses pontos intermediários, que são as exchanges, que são as empresas prestadoras de serviço efetivo que acabam explorando esse mercado. E isso foi bem interessante e acabou delegando, num ato futuro, para o Banco Central a principal atribuição de fazer as normas regulatórias sobre esses temas e, de forma residual, para a CVM, para a Comissão de Valores Imobiliários, os criptoativos que dissessem respeito às atividades controladas pela CVM, que são basicamente os valores imobiliários. Então, é muito importante a gente ter um conceito aqui, quando a gente fala em qualquer tipo de cripto, é tentar entender qual é a natureza da cripto que a gente está observando ou analisando. Se é um criptoativo de pagamento, se é um criptoativo de investimento, que aí teria as características mais distritas à CVM, ou se é um criptoativo de utilidade, onde se enquadraria eventualmente um NFT, para você saber exatamente do que a gente está falando e observar qual seria o órgão mais indicado para analisar e formular os regulamentos e possíveis controles regulatórios para serem observados, né? E, dito isso, feito isso, a gente ainda vive uma fase, hoje, de adaptação. Esses próprios órgãos, tanto o Banco Central quanto a CVM, eles ainda não emitiram normas específicas para regulamentar as atividades, né? Tanto de emissão, quanto controle, quanto custódia, quanto compra e venda em geral de criptoativos. Então, a gente tem hoje normas abertas, dependentes de regulamentação por órgãos especializados, mas ainda não vivemos hoje, aqui, outubro de 2024, um cenário de regulamentos já consolidados. A gente tem laboratórios dentro desses órgãos, estudando, promovendo os estudos e os laboratórios pelo sandbox, que é um ambiente de normas mais leves, com alguns projetos pré-aprovados para ficar em ambiente de observação, e com isso tentam trazer ali os elementos para que possam consolidar algum regulamento mais definitivo, mas que ainda não existem. Existe uma expectativa do Bacen de, até o final desse ano, ter ali alguma norma base para se pautar, né, para levar isso para o mercado, para que se tenha essa previsibilidade. E a CVM não tem nenhum regulamento próprio também nesse sentido, tem tratado os criptoativos que eles entendem que têm características de criptoativos de investimento, que seriam equiparados ali a valores imobiliários, eles têm tratado dessa forma. Então, se entende-se que algum criptoativo esteja nessa categoria, eles vão tratar como as normas que já existem hoje. Então, a gente tem esse cenário aqui de existir uma previsão, né, já tem um termo legal que prevê, o que tem um aspecto cultural e social importante, porque é uma espécie de chancela do Estado, né, do governo, de que isso não é desautorizado, que não há nenhum tipo de ilicitude ou marginalidade no tipo de operação envolvendo isso. Então, você já tem essa aceitação, esse efeito por força da lei, mas temos ali um certo limbo regulatório pelos órgãos específicos, que estão ali trabalhando no desenvolvimento das suas regras para chegar nesse ponto. Tanto que hoje essa própria lei
ela previa que as empresas que fossem explorar os ativos virtuais precisariam ter autorização desses órgãos, mas como não existe uma autorização, uma previsão específica para isso, essa autorização não é exigida. Então, você tem um ambiente hoje livre, né, mais livre, com poucas restrições, mas que você tem que ter os cuidados todos de observar as regras que já existem. Esse é o grande ponto. A Adriana mencionou uma coisa antes que é interessante. A gente, não é porque não existe uma norma específica que não existe norma nenhuma. Então, é importante sempre ter um olhar crítico para entender o que já existe hoje e as atividades e os projetos que estão sendo formulados, onde eles melhor se adequam, ainda que não exista um regulamento ou uma necessidade específica ali para ser observado, um termo de conformidade específico. Então, a gente vive esse ambiente que eu enxergo como muito fértil para a inovação. Eu acho que a gente vive hoje um momento bem interessante para a exploração de projetos novos, você já tem essa aceitação, e o desafio é buscar sempre, ao máximo, entender, compreender a natureza do projeto e do que está sendo formulado, e é legal ter sempre a participação de profissionais de todas as áreas, né? Não tem como não ser uma análise multidisciplinar para se entender, e na nossa parte do direito, na parte que nos cabe, também é sempre interessante participar disso para conseguir ter esse olhar crítico, jurídico, do que pode ser feito e aonde estão os limites da exploração da inovação e da liberdade econômica e de inovação. Mas esse é um panorama bem geral aqui que a gente pode passar. Eu acho que com desenvolver das perguntas, a gente consegue evoluir um pouquinho mais aqui sobre questões específicas, Paulo. Maravilha, uma excelente introdução. Dá para a gente se contextualizar, e são duas camadas de tecnologia que elas compreendem toda a sociedade, todos os segmentos profissionais. Eu acho que esse é um primeiro mito que a gente tenta quebrar quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de blockchain e criptoativos, é mostrar o quão entranhado na nossa sociedade essas tecnologias já estão ou estarão. A gente fala muito dos criptoativos e teve aquele boom das NFTs há 2 anos atrás, e antes disso teve muito esse boom também do próprio Bitcoin, mas muito nessa visão financista, né, de você vai ficar rico com isso. Com AI não foi diferente. A AI generativa surgiu, muito fomentada pela facilidade de uso que até então ninguém tinha conseguido oferecer, e aí a OpenAI veio e trouxe numa interface super simples, super amigável, a serviço de qualquer pessoa, e as pessoas entenderam, puxa, isso aqui é legal, isso aqui é poderoso, eu posso me beneficiar disso, eu posso utilizar isso. Então, são casos de usos diferentes, mas aí logo veio essa narrativa também. A AI generativa chegou e você pode ficar rico com isso. E logo surgiram tantos especialistas em criptos, especialistas em NFT, e agora tantos e tantos especialistas em AI generativa. Então a gente saiu um pouco dessa narrativa, que é a que aparece mais, é o que as pessoas acabam comprando mais também, né? Essa narrativa do sucesso rápido, de aproveitar uma onda, e entrar numa visão mais estruturante da inovação, entendendo, né, e todos os sinais que a gente pesquisa levam a uma convergência tecnológica, um grande salto que a gente está vivenciando e vai vivenciar ainda de forma mais evidente, que ele é a combinação de várias tecnologias, né? Inteligência artificial é uma delas, muito importante, e uma propulsora de valor muito grande, e a parte de criptoativos e blockchain também, mas aí tem várias outras tecnologias também que vão fazer parte dessa questão da convergência tecnológica. Então, a ideia também dessa conversa é a gente tirar um pouco desse estigma só financista, só do hype, e a gente tentar trazer para o nosso dia a dia, né? A gente tentar trazer para o nosso dia a dia tanto pessoal quanto também profissional, entendendo que isso atravessa todos os setores. E aí, nisso, queria também perguntar para a Adri e para o Léo, a gente estava falando um pouquinho aqui na pré-live, né? A inteligência artificial, ela é um assunto que tomou uma amplitude maior, que teve essa questão da usabilidade que foi facilitada. Eu digo que
a Web3, né, blockchain, ainda não conseguiu resolver essa questão da usabilidade, do acesso de uma forma elegante. Tem alguns projetos, muitos já estão resolvendo, mas essa coisa de carteira digital, essa coisa de guardar minha chave privada, as pessoas acabam fugindo. A inteligência artificial, eu vou lá, me logo e estou dentro, né? Pelo menos essas que também são muitas, são infinitas possibilidades, mas essas que deram a popularidade para o tema. Então, é natural também que esse tema de inteligência artificial ele tenha ganhado uma expressão muito grande. Então, além da questão da regulamentação que a Adriana comentou, a gente teve recentemente um plano brasileiro de inteligência artificial anunciado pelo governo federal, que promete ali 20 e poucos bilhões de reais até 2028 para fomentar projetos, para fomentar pesquisas, para fomentar inovações nesse campo. Então, essa é uma tecnologia que está sendo abraçada e cofinanciada também pelo governo. Do lado das criptos, a gente não tem esse financiamento todo do poder público, a gente tem muito uma capitania, uma liderança do próprio Banco Central e da CVM, como o Léo bem comentou. E no caso do Banco Central, acho que o grande projeto, o mais ambicioso projeto é o Drex, que é o que podemos chamar aí de real digital, seria a versão tokenizada da nossa moeda. Eu queria também deixar esses elementos, né, de que cada uma dessas inovações elas têm o seu fomento, mas estão indo por caminhos distintos e até complementares. Quero deixar para vocês comentarem um pouquinho também desses caminhos aí de fomento que estão percorrendo. Podemos começar com você, Dri. Vamos lá. Então, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ele foi uma resposta do governo, né, enquanto presidente do G20 ao longo desse ano, e que faltava ainda essa participação, né, essa postura do governo brasileiro em relação a temas de inteligência artificial, no momento em que o resto do mundo já está se movimentando para incentivar o desenvolvimento dessa tecnologia e apoiar os novos modelos, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma série de problemas, né, na saúde, na educação, né, é um país gigantesco e a inteligência artificial pode melhorar muito trazendo inovações nessas áreas e atender a essas lacunas, né? Então, com isso, acho que o Plano Brasileiro ele vem muito em resposta a essa comoção global e um pouco porque a lei vai demorar um pouco mais a passar, né? Perceberam que a lei ainda precisa de mais maturação, de mais discussão, ainda tem muitas categorias afetadas, como, por exemplo, a categoria artística, que é bastante ativa, né? Então, tem toda uma questão envolvendo os direitos autorais, que podem ser utilizados para alimentar máquina, né, para o machine learning propriamente, e o que vai ser feito, que tratamento vai ser dado aos resultados da inteligência artificial do ponto de vista de direito autoral, porque hoje a gente tem uma lei que não permite a apropriação de nada que é desenvolvido por máquina, então, de certa forma, como isso vai poder ser monetizado. Então, o Brasil ainda estava faltando alguma política, alguma lei, alguma forma de incentivo. E aí, com isso, esses 23 bilhões vão ser alocados em iniciativas que primordialmente venham a sanar problemas que dizem respeito a toda a sociedade brasileira como um todo e que possam ser utilizados para melhorar os serviços públicos, né? O plano foi lançado com bastante repercussão pelo governo nacional, mas ainda falta um pouco de uma diretriz de como vão ser alocados esses recursos, mesmo porque tem uma previsão de que, se for necessário depois alocar para temas mais urgentes, esses recursos podem ser redirecionados. Então, ainda não é uma certeza absoluta de que todos esses 23 bilhões vão ser destinados a iniciativas de AI propriamente. Por isso, o plano é interessante, mas ainda falta a gente acompanhar, de fato, os resultados que vão sair dali. Muito bem, Dri, aproveitando o gancho, na esfera das criptos, né, a gente realmente não vê
um plano de subsídio governamental nesse sentido. Mas, assim, ao contrário também, quanto à inteligência artificial, eu vejo um espectro de interesses subjetivos sobre a AI que extrapola ali o mero interesse financeiro, né? Eles têm interesse em desenvolvimento da saúde, da tecnologia, tem diversas questões que a inteligência artificial justificam também esse interesse estatal no desenvolvimento, né? Em relação às criptos, a gente não enxerga essa espécie de subsídio porque o interesse econômico e financeiro acabam sendo muito relevantes aqui na questão das criptos em geral. Então, nesse aspecto, o próprio mercado ele já se autofomenta, né? Eu acho que o Estado, em geral, ele tem essa visão, que as iniciativas privadas já são muito fortes nesse sentido para o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, a colaboração estatal tem sido muito mais no sentido de abraçar, né, essas inovações, essas iniciativas, com seus textos legais, com a sua autorização, com uma observação pouco restritiva, que é o que a gente observa hoje. Então, a colaboração dele tem sido mais nesse sentido, Paulo. Eu não vejo, não existe hoje um fundo de investimento, porque vamos dizer que é uma seara que se financia nesse aspecto. Aí hoje o governo tem feito esse fomento por forma do desenvolvimento, enfim, do sandbox lá do Banco Central em geral, que tem ali players grandes de mercado hoje que a gente vê atuando, né? A gente imagina que um sandbox vai ser um ambiente bastante democrático para participação, mas em termos práticos ele é muito restritivo, porque a gente só vê grandes operadores ali conseguindo ter elementos para participar disso. Então, hoje você vê lá, basicamente, bancos e financeiras ali nos seus braços de tecnologia desenvolvendo esses produtos, em diálogo direto ali com o Bacen nesse desenvolvimento. E o Banco Central hoje tem focado muito suas energias ali de desenvolvimento mesmo no Drex, né, que seria o real digital, que é uma resposta, não só do Brasil, uma tendência de todos os bancos centrais mundiais, praticamente, de desenvolver suas próprias moedas tokenizadas, né? Então, eles têm feito ali um ambiente de desenvolvimento que ainda hoje está numa fase bem embrionária, né? Bem de beta, de teste mesmo, também trabalhando em ambientes bem restritos e controlados, mas o Banco Central tem concentrado muito ali sua energia de desenvolvimento lá, porque é uma resposta dos bancos centrais, né, à competição que surgiu dessa própria realidade monetária alternativa que existe hoje com o trânsito das criptos. Então, próprios agentes centralizadores econômicos dos países enxergaram que eles teriam que se adaptar de alguma forma para manter competitividade, porque a inovação ela vem, a sociedade abraça, havendo confiança do mercado, ela ganha força, então é uma realidade. E os bancos centrais vêm desenvolvendo suas moedas centrais digitais, o Bacen não é diferente, e o Drex vem desenvolvendo dessa forma. Depois acho que a gente pode até falar um pouquinho mais disso, mas interessante falar que o Drex, ele é uma moeda tokenizada, mas ele é fundamentalmente, no seu conceito, uma moeda estatal. Ele é uma representação digital do real. Então, ela não, vamos dizer que ela não vai competir fundamentalmente, conceitualmente, com as outras criptos, que tem um outro conceito, né, mais aberto, não tem controle, não tem poder liberatório. Mas ela vai competir em termos de mercado e funcionalidade, porque eles querem ter essa versão digital que possa aproveitar os melhores cenários, os melhores benefícios da tecnologia de transmissão, de transações via blockchain, que as criptos surgiram nesse contexto, eles querem tentar aproveitar isso para criar uma dinâmica de mercado mais competitiva e aproveitando ali o valor mais subjetivo e forte que eles têm, que é a força estatal, a garantia estatal sobre aquela moeda, que na verdade, no fim do dia, vai ter exatamente, é um real, tem o mesmo valor de um real físico, tem o mesmo valor de um real digital. Mas eles querem transformar isso num ambiente, numa forma de transacionamento, num ambiente eletrônico, dinâmico, mais condizente com a realidade da velocidade das transações atuais. Né? Eu sempre dou o exemplo de comprar um carro, né? Quando você vai comprar um carro, você tem que fazer lá um contrato de compra e venda, você tem um documento de transferência, que você só pode entregar na mão da pessoa quando ela pagou efetivamente, porque de posse desse documento, mesmo que ela não tenha pago pelo bem, ela pode ir lá e passar o carro para o nome dela. Então tem todo
um cuidado transacional quando você vai comprar ou vender um carro, que, por exemplo, com essa história do Drex, você poderia já resolver direto, né? Com o real digital, ele já resolve o pagamento, ele já resolve os termos de compra e venda e já resolve a própria transação, né? Então, acho que o Drex ele vem aportar uma melhoria em alguns setores que hoje a gente realmente tem ainda muito entrave processual, né? Assim como a inteligência artificial vem também para automatizar uma série de tarefas processuais que a gente acaba tendo que fazer aqui e que, no final, a gente ou não é tão bom nisso, ou a gente também acaba deixando de investir o nosso tempo em coisas que usem mais a nossa capacidade intelectual, criativa, né, e etc. Então, acho que a questão do Drex, ela endereça muito esses aspectos, né, de como a gente pode trazer essas melhorias substanciais para o nosso modo de vida e para essas transações. Agora, como você bem falou, né, Léo, e acho que a gente vai viver uma renascença agora dos criptoativos, fomentado pelos bancos e instituições financeiras, né? Então, se no passado era aquela coisa, a criptomoeda é boa ou é ruim, é coisa de lavagem de dinheiro, é coisa de artista cyberpunk, ou é algo para mim mesmo, né? Agora a gente está vivendo, eu diria que uma institucionalização também, porque as instituições financeiras entenderam que dá para você quebrar um determinado ativo em muitas partes, que você consegue ter essa coparticipação, esse co-investimento de uma forma também mais segura, mais rastreável. Então, a gente vê praticamente todos os grandes bancos abraçando projetos, fundos de investimento, a gente vê fundos de investimento baseados em criptomoedas disponíveis na Bolsa Brasileira. Então, hoje a gente já tem vários instrumentos de investimento nesse sentido. Eu acho que essa renascença, essa evolução dos criptoativos vai vir muito por essa camada, tanto estruturante, através do Drex, mas também relacionada a serviços financeiros. Tem uma analogia que a gente fala da faca, né? A faca é um instrumento que pode ser usado para cozinhar um alimento, para preparar um alimento maravilhoso que vai encantar as pessoas, ou pode ser um instrumento usado para machucar alguém, né? E aí entra um pouco dessa dicotomia, dessa dualidade do que as novas tecnologias podem trazer. E aí eu queria, nesse tema, trazer uma questão para a Adriana, de uma matéria que eu li hoje cedo, sobre o ganhador do Prêmio Nobel de Física desse ano, que é o Geoffrey Hinton. Ele tem 76 anos e pesquisa inteligência artificial há muitos anos, há muitas décadas. Já lá desde os anos 70, 80, ele estava trabalhando com inteligência artificial. Inclusive, descobertas que ele fez, não só ele sozinho, mas nos seus pares, nos seus grupos de trabalho, sem essas descobertas não seria possível a gente estar vivendo toda a pujança de inteligência artificial que nós temos hoje, os LLMs, né, os Large Language Models, reconhecimento facial, reconhecimento de imagens e assim por diante. Mas ele traz uma visão muito cuidadosa e até um pouco alarmista, porque ele fala que hoje em dia as empresas, sociedade em geral, mas sobretudo as empresas, não estão dando atenção para o conceito de segurança como se deveria. Então, você vê uma pessoa que é um grande expoente desse segmento, já foi vice-presidente de engenharia do Google, acabou de ganhar o prêmio Nobel, e ele está falando, olha, a gente precisa olhar para a questão da segurança. A gente não está olhando e as big techs não estão olhando para a questão da segurança, porque, de certa maneira, isso tende a travar, ou desacelerar o caminhar ali da evolução tecnológica. Então, eu sei que é um tema bem sensível, né, Dri, mas queria trazer um pouco para você comentar sobre essa fala de uma pessoa que tem realmente um entendimento de causa ali, que está trabalhando em pesquisa e desenvolvimento nessa seara, acabou de ser reconhecido por isso e traz essa fala, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você.
Claro, ele é uma referência, né, do ponto de vista técnico, né, de como a IA chegou até aqui e para onde ela vai. Do ponto de vista filosófico, a gente tem também o Yuval Noah Harari, né, que também é uma referência, um pensador e que é bastante pessimista também em relação à inteligência artificial, né? Ele é autor do Sapiens, do Homo Deus, e recentemente ele publicou um livro também bem alarmista em relação ao futuro da inteligência artificial. É um cenário que merece preocupação, né? A gente precisa ter, quando for pensar numa lei de AI, quando for pensar na concepção de novos modelos de AI, a gente precisa trazer essa responsabilidade, né, a centralidade humana na revisão desses processos e preocupações intrínsecas em relação à privacidade, à proteção de dados, a não bias, né, a evitar discriminação. E eu estou trazendo isso justamente porque aqui no Brasil essas são as maiores preocupações do legislador e que permeiam o nosso texto de lei que está tramitando lá no Congresso, né? Eu acho que o que é importante a gente pensar nesse momento é com qual inteligência artificial a gente está lidando, né? Se é uma inteligência artificial fundacional ou de propósito geral, ou uma IA generativa de baixa latência, dessas que tem um resultado muito rápido e que realmente podem ter um impacto muito maior, né? Porque aí, a depender do risco de cada uma delas, a gente tem que tratar de forma diferente. E eu estou falando isso justamente para a gente evitar regular ou restringir demais, de uma forma geral, impactando também negativamente as IAs que não trazem necessariamente um risco alto para a população em geral, em termos de segurança. De forma geral, o texto de lei, se passar na forma como está, ele prevê que qualquer inteligência artificial, antes de ser colocada no mercado, deve passar por uma avaliação preliminar para identificar qual é o seu potencial de risco, né? E aí toda a lei vai tratar de uma forma de categorizar esses riscos como alto, baixo ou médio, as respectivas salvaguardas, né, restrições ou políticas de governança que as empresas vão ter que atender para poder rodar essas inteligências artificiais no mercado. De forma geral, eu acho que já tem, apesar da gente não ter essa lei ainda em vigor, a gente já tem diretrizes específicas, né, publicadas por órgãos extremamente renomados e que entendem muito de inteligência artificial. Então, por exemplo, a IBM, a Microsoft, tem um consórcio de empresas de tecnologia que já publicou papers em relação a quais são as normas éticas que as empresas devem seguir, que os modelos de inteligência artificial devem atender, quais são os guardrails mínimos para considerar a segurança das pessoas, evitar que os modelos de AI sejam discriminatórios, né, possam ter um machine learning enviesado e isso traga resultados que impactem negativamente a população. Então, tem todo um direcionamento para o que a gente chama de ethics by design, que é no momento da concepção de novos modelos de AI, olhar para todas essas questões, segurança da informação, proteção de dados pessoais, privacidade, ética e não discriminação. Então, de certa forma, eu acho que as empresas têm que olhar, seguir essas diretrizes e quando a gente tiver uma legislação em vigor, que ela também foque nessa centralidade humana e na prevenção de riscos e impactos negativos para a população. Rodrigo, quão importante também é o ambiente regulatório, né, opinião pública e, eventualmente, até o ativismo também das pessoas e da sociedade em relação a esses temas, porque a gente estava falando mais cedo também, né, quem quer fazer coisa errada sabe que está fazendo coisa errada. Quem quer cometer um crime digital, quem quer promover qualquer aspecto nesse sentido, sabe que está infringindo uma lei ou várias leis, né? Agora, quando a gente traz para uma ótica empresarial, a gente realmente não tem essa ética by design, né? A gente realmente tem, talvez, interesses econômicos, competitividade, ganho de mercado by design, né? E a gente teve um caso recente
E eu vou agrupar dois casos porque compreendem a mesma empresa, né? A gente teve um caso recente que foi muito... ele sofreu muito revés da opinião pública, que foi quando a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, e também tem o seu modelo de inteligência artificial que é bastante protagonista, eles estão adotando uma cultura e um posicionamento de, olha, o dos outros é fechado, o meu é aberto, né? Então, essa coisa de código aberto. Mas no que tange a ética, no que tange ao cuidado, talvez, com a privacidade e com a experiência dos seus consumidores, do seu público, talvez tropeçou, né? Por quê? Porque, de repente, foi anunciado que ali todas as suas fotos do Instagram, tudo que você estivesse compartilhando, já estaria sendo alimentado para o treinamento do modelo de inteligência artificial da Meta. Ou seja, ninguém me pediu autorização para nada, ninguém me explicou, mudaram lá o termo de privacidade, atualizaram e maravilha, né? E, de repente, os meus dados estão expostos. E outro tema da mesma empresa recentemente a Meta, todas elas agora estão fazendo as suas conferências de novidades mais ou menos na mesma época. A gente teve a da Apple, tem do Google, tem da Meta também, agora a NVIDIA também está fazendo e dando bastante notícia para essas conferências, mas a Meta anunciou recentemente uma atualização do seu produto em parceria com a Ray-Ban, que é um óculos para o dia a dia. Só que eles incrementaram esse óculos com capacidade de inteligência artificial. E também, recentemente, eu vi uma matéria dizendo, olha, que no termo de privacidade da Meta, para esse produto, a partir do momento que você liga o módulo de inteligência artificial desse óculos, você está autorizando que todo esse conteúdo vai ser utilizado para treinamento da inteligência artificial. Então, não importa se eu estou num momento íntimo, num momento em família, se eu estou num hospital, se eu estou olhando para um documento que é extremamente confidencial, a partir do momento que eu ligo ali a inteligência artificial no meu óculos, eu estou consentindo com isso. Então, eu queria que você comentasse um pouco, tanto dessa visão de mundo, ou seja, vamos tentar positivar o maior número de dados possíveis, a que custo isso e como que vocês enxergam também que deve ser esse cuidado e como que deveria ser esse cuidado também a respeito desses temas. Bom, então, primeiro sobre aprendizagem de máquina, né, machine learning, o que acontece? Assim, poucas pessoas sabem, mas o processo de machine learning é extremamente caro, e demanda muita energia, né? Tanto do ponto de vista de recurso financeiro, quanto de recurso hídrico. Poucas pessoas sabem, mas para fazer um machine learning eficiente, as big techs usam farms de servidores físicos que consomem água assim, de uma forma absurda, né? Então tem um impacto, inclusive, ambiental muito grande para poder conduzir um processo desse. E justamente por essa razão, as Big Techs têm um monopólio hoje sobre o machine learning, né? A maioria acontece fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem poucos modelos sendo treinados justamente por conta dessa limitação, né? De certa forma, acho que as Big Techs enxergaram, do ponto de vista global, essa ausência de regulação de inteligência artificial por ser um assunto novo, como uma grande oportunidade de sair na frente em relação a esse aprendizado de máquina para poder treinar os seus modelos e chegar numa inteligência artificial mais eficiente e que seja mais competitiva, né? O problema, eu acho que aí o que aconteceu, né? Eles já têm um acesso a uma infinidade de dados das pessoas e começaram a utilizar isso para fins de machine learning. Porém, aquilo que eu disse um pouco antes, apesar da gente não ter ainda uma regulação de inteligência artificial, a gente já tem um arcabouço jurídico que regulamenta o tratamento de dados, né? Então, a LGPD já está em vigor. Então, utilizar os dados das pessoas para um propósito que é fora do contexto para o qual ela já autorizou, né? Então, nesse caso, a gente tem os nossos dados ali na rede social para poder receber esse serviço e interagir nas redes.
Mas fora desse propósito estava ali o treinamento de máquina pela Meta. Então, ela não poderia fazer esse tipo de tratamento de dados sem informar primeiro ao titular e sem pedir autorização. Então, por isso, a ANPD aplicou muito bem, nesse caso, uma sanção de suspensão daquela atividade, até que a Meta se regularizasse, né? Com isso, eles começaram a, de fato, pedir o consentimento para os usuários para poder fazer esse treinamento de máquina. Então, atualmente, só quem consentiu com os termos específicos em relação ao machine learning tem os dados lá participando desse machine learning, né? E quem não consentiu expressamente com isso vai ter os dados preservados. Então, isso é importante para a gente olhar que tem essa regulação já em vigor, né, já disciplinando sobre esse tratamento de dados, e que se você, enquanto titular de dados, não quiser autorizar ou não concordar com nenhum tipo de tratamento, você tem que ir e se manifestar, tá? Em relação a esse produto do óculos, eu vejo assim com uma extrema preocupação esse tipo de solução, né? Porque nós temos uma capacidade limitada de consentir com o uso dos nossos dados, né? E não com o uso dos dados de terceiros. Então, na medida que eu estou com um óculos filmando uma pessoa que está na minha frente, eu estou ali expondo essa imagem àquela inteligência artificial. Então, seguindo a mesma lógica que a gente acabou de falar aqui sobre Meta, essa pessoa teria que consentir também, autorizar que essa imagem seja tratada, né, pela Meta nesse contexto, né, por quem está disponibilizando esse produto. E aí você entra numa impossibilidade técnica, jurídica disso acontecer, né? Se eu estou com um óculos andando pela rua, testemunhando uma série de situações, né, captando a imagem das pessoas, voz das pessoas, e não tenho como coletar essa autorização, esse consentimento, esse produto por si só seria ilícito, né? Esses dados não poderiam ser utilizados de nenhuma maneira sem autorização dessas pessoas. Então, ou de alguma forma isso tem que ser revisitado, né? O óculos deve, de alguma forma, esse modelo tem que pivotar para só tratar os dados, as informações daquele usuário e preservar as pessoas que passaram pelo caminho deles, ou então o produto não vai poder ir ao mercado, pelo menos não no Brasil. Me parece que é uma prática padrão, né? Você primeiro tentar fazer do jeito que você empresa, né, acha que é melhor para a instituição, e depois você se adequa caso dê algum problema, né? E por isso que eu acho que é tão importante o ambiente regulatório, a opinião pública, o ativismo também da sociedade. E aí, Léo, queria também passar para você, porque quando a gente fala de cripto, a privacidade é um conceito muito forte de cripto, né? A proteção de dados também é um conceito muito forte, né? A grande mudança da Web 2 para a Web 3 é que eu passo a não ser mais só um agente econômico que produz conteúdo e monetiza os intermediários, aí no caso os detentores das plataformas de redes sociais, mas que eu passo a ter o dado para mim, né? E eu passo a monetizar o meu dado, eu passo a poder consentir, alugar ou vender o meu dado, eu passo a poder criar serviços, conteúdos e informação onde eles fazem parte de uma carteira pessoal de ativos, né? A gente fala muito de criptoativos e tende a ir de novo para um olhar financista, de que isso aqui é dinheiro, mas um criptoativo pode ser um artigo, pode ser um paper, pode ser uma live como essa, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser o direito autoral sobre uma música que um artista está lançando. Como que você enxerga que, de repente, aqui eu vou tentar fazer uma intersecção entre inteligência artificial e o mundo da blockchain, né? Mas como que, de repente, essa proposta e essa promessa da blockchain de trazer realmente os dados para as mãos das pessoas pode ajudar a endereçar essa questão de privacidade ainda mais latente? Porque imagina, se eu tivesse nesse ambiente onde ele fosse todo baseado em blockchain, a gente sabe que tem questões, a Dri trouxe questões ambientais, mas tem questões de escala, tem questões de performance e também de velocidade, mas vamos imaginar aqui um cenário onde esses dados estivessem numa blockchain. Não tem como uma empresa falar, agora o seu dado é meu. Não, eu preciso consentir.
eu tenho que consentir, ele Uhum. vai estar na minha carteira, ele vai estar num ativo meu, né? Então, como você acha que a blockchain, os criptoativos podem ajudar também a endereçar essas questões de privacidade e segurança? E como que, de repente, você enxerga se existem caminhos para trabalhar até a parte de cripto, blockchain, conjuntamente com inteligência artificial nessas soluções, né? Ficou interessante, Paulo. Quando a gente pensa na tecnologia blockchain, que é onde estão suportados todos os criptoativos, ela é fundamentalmente um grande livro de registro, né? O nome em inglês é Ledger, inclusive, que é o livro Razão Contábil. Essa é a analogia que se faz. Ela é um grande livro de registro cuja administração é descentralizada, ela é pulverizada, né? X mil, possivelmente, unidades diferentes, ao invés de um registro centralizado que está num servidor especificamente. Mas, basicamente, ele é uma estrutura onde se registram dados. Daí que vem toda a segurança e a confiança sobre ela, de que tudo que acontece nela fica registrado. Então, isso é uma das características mais importantes da blockchain. Então, quando a gente fala em direitos específicos, direitos intelectuais, direitos autorais, criativos, você tem uma ferramenta muito importante no blockchain, que é a possibilidade de registro e comprovação daquilo de autoria, né, de autoria e de tempo, né, um timestamp sobre quando aquilo surgiu. Então, blockchain hoje é uma das ferramentas que talvez seja uma das mais eficientes para se pensar no registro de propriedade intelectual. E isso a gente enxerga bastante, não, tirando o aspecto financista, como você mencionou, nas NFTs, que são criptoativos por essência, porque estão suportados em blockchain. Eles não têm uma função econômica direta de circulação, de ter um valor monetário específico, mas elas são grandes elementos de você conseguir criar um ativo digital com incorporação de direitos imateriais sobre ele de uma forma segura, talvez mais segura que a gente já conheceu hoje. Então você pode criar um poema, registrar ele numa NFT, e ali aquele texto, aquela criação intelectual, espiritual, por assim dizer, fica registrada no NFT, que tá lá, se alguém reproduzir isso daqui a 100 anos, você vai conseguir identificar naquele registro que o autor foi o fulano de tal, na data tal. Então, você vai ter uma prova ali de autoria e de originalidade daquela questão. Então, ela acaba sendo uma ferramenta muito forte da proteção de dados e de informações e de registros de produção intelectual. Ela tem essa capacidade de incorporação de direitos imateriais numa tangibilização, uma obra artística, um desenho, um quadro, uma obra de design, uma receita, um código de programação, enfim, em outros aspectos, você tem essa possibilidade. Enfim, é uma ferramenta muito útil para que você tenha esse processamento. E, em algum momento, a inteligência artificial vai passar a se comunicar também, a integrar a análise dessa cadeia de informações registradas, né? Hoje já existe inteligência artificial atuando nas blockchains, no mercado cripto, as próprias DeFi, né, as finanças descentralizadas, têm robôs, têm inteligências artificiais que trabalham em cima dela. Porém, a grande diferença é que essas inteligências artificiais em específico, elas estão trabalhando ali num ambiente restrito e com as premissas, os inputs que foram colocados e elas já sabem existentes e dentro daquele circuito que ela está plugada. A partir do momento que você consegue fazer uma conexão com uma inteligência artificial que tenha open source, que consiga ter acesso à base de dados não só daquela blockchain, mas também de um Google, de outra fonte de dados, de um ChatGPT, de um GPT-4, se você integra isso, você abre um leque de possibilidades para que essa AI consiga criar e desenvolver as informações com base não nas informações internas daquele circuito, mas globais, de todas as possíveis influências, desde informações que podem gerar reflexos financeiro, de mercado, né? Por exemplo, ela já sabe que teve um furacão, que o furacão, vamos dizer assim, agora vou usar um exemplo prático que está bem vivo aqui, que a informação chegou que o furacão perdeu força nos Estados Unidos, então o impacto não vai ser tão grande. Se a inteligência artificial já processou essa informação que ela pegou de outra base de dados, já compreendeu que isso pode ter um reflexo na valorização ou na oscilação de um valor, ela já processa essa informação e já coloca isso em operação para o seu bot fazer compra ou venda. Então percebe como essa comunicação ela pode gerar
questões importantes, né? Isso falando de informações bem amplas. Quando a gente for além, utilizando informações pessoais sobre que elas eventualmente tenham acesso para replicar isso dentro de um ambiente de blockchain, é uma coisa muito complexa. Isso hoje ainda não enxergo acontecendo ainda, mas muito em breve isso vai acontecer e é uma questão importante. E aí, sobre a proteção de dados, a própria racional da blockchain, ele já prevê essa anonimização, ele já tem essa possibilidade de supressão e conseguir ter essa conformidade com as normas de proteção de dados, né? Hoje ela, por a própria estrutura rígida que ele tem tecnológica, já é possível você conseguir atingir essa conformidade específica. Tinha um desafio que era muito grande, que é um dos princípios da LGPD, enfim, que já foi importado das normas de proteção de dados internacionais, inclusive, que era o direito ao esquecimento, né? Porque na blockchain você não consegue deletar nada, você não consegue pulverizar uma informação que já estava lá. Então é um desafio curioso de você conseguir atingir, que se a pessoa exercita o direito dela do esquecimento, eu quero que apague meus registros disso. É virtualmente impossível. Então, isso é um desafio, e é um problema que já se arrasta há bastante tempo. Mas uma solução lógica e prática sobre isso é que, apesar de você não ter a possibilidade de apagar um dado na blockchain, você tem a possibilidade de suprimir aquele dado por uma nova alteração de um bloco de dados. Então, você consegue, mesmo não apagando, porque o sistema não permite, você consegue criar um novo bloco de dados na qual aquele dado anterior está suprimido e você não vai conseguir ter acesso a ele. Então, você acaba atingindo o objetivo da norma de proteção de dados, que é evitar que se tenha acesso a determinada informação cujo titular não deseja que ela seja acessada. Você consegue atingir essa finalidade, ainda que por uma via tecnológica reversa. Mas acaba sendo uma supressão de um problema teórico, né, mas com uma solução prática que acaba atingindo a finalidade. E é por isso que é importante ter a cabeça aberta, por assim dizer, e principalmente o regulador também, para compreender o diálogo entre as normas, né, o diálogo entre os direitos que estão sendo protegidos, para tentar achar soluções no mercado dinâmico, num sistema dinâmico, que a tecnologia está trazendo informações e possibilidades cada vez mais novas, que é impossível se acompanhar em termos de regulação, em aspectos específicos, mas ela tem que correr atrás. Então, tem que ter uma grande mente aberta para achar essas soluções. E é onde entra também uma coisa que falou há um tempo atrás. Quando a gente não consegue ter controle sobre determinadas tecnologias ou formas de comunicação que já existem, estão surgindo, surgirão outras novas que a gente não conhece, aonde que a gente tem que se apegar, e talvez seja o elemento mais forte mesmo, que a gente pode ter alguma forma de mínimo controle, é sobre os padrões éticos e filosóficos mesmo, que é onde a gente resgata a nossa humanidade e compreender as funções e os objetivos que se buscam, se almejam com aquilo, e tentar resgatar e fortalecer dentro da sociedade, da comunicação e nos debates, os padrões éticos, porque a tecnologia ela vai fazer acontecer. Então a gente precisa trabalhar essas questões mais fundamentais e principiológicas, para quando a gente enxergar um desafio novo, que sempre vai aparecer, a gente ter firme esses conceitos para saber quando é a hora de ver determinada coisa, e apesar dela, como exemplo da Meta, do Oculus, que ótimo, tem uma tecnologia que está girando aqui e está absorvendo informações que a gente não consegue ter controle de acesso e de liberação genuína dos titulares desses direitos, talvez seja a hora da gente olhar um pouco, voltar para essas questões éticas e falar, talvez seja a hora de pisar um pouco no freio. Então, isso aqui a gente vai deixar estacionado até que a gente tenha condição de ter uma evolução sobre isso de uma forma que administre, sem perder ali as essências e o que fundamentalmente nos faz seres humanos, sermos uma sociedade, né? Mas é isso sobre esse ponto. Acho que, apesar de devagar bastante, acho que é o que dá para colocar hoje. A evolução intelectual e tecnológica, ela tem que seguir também uma evolução moral, né? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. A gente está entrando nos instantes finais aqui, eu sempre acho que quando está acabando é a hora que, na verdade, a gente deveria ficar mais, tá? Mas eu sei que todo mundo tem agenda e a gente estabelece esse tempo de 1 hora como um tempo aí norteador, mas a gente vai entrar agora nas questões finais. Queria convidar as pessoas a resgatarem a NFT de participação, que é o certificado de participação tokenizado aqui do nosso Giratalk. Então,
tem um QR Code na tela e tem também um link para quem está, de repente, no celular, diretamente ali no chat do LinkedIn. Então, vocês podem resgatar, podem acumular. A gente vai anunciar alguns benefícios muito bacanas em breve, para quem tem acompanhado com frequência. Dri, me chegou uma pergunta encomendada por pessoas que trabalham na indústria criativa, que é sobre direitos de uso de imagem. Hoje você tem uma série de plataformas de IA generativa para imagens, para vídeos, agora para som, para áudio, locução, para produção de música. Como que você compreende essas questões? Cada plataforma tem a sua política de privacidade, cada uma pode estar ou não infringindo direitos de patente, porque tem casos onde já tem artistas falando, mas usou minha música ou minha obra para treinar a ferramenta sem o meu consentimento. Aí vai o New York Times e fala, usou todo o meu conteúdo aqui, que é para assinante, para treinar sem o meu consentimento. Como que você está enxergando isso e que dica você dá para quem deseja utilizar isso em trabalhos mesmo que vão para a rua, né? Vou fazer uma campanha, vou fazer uma comunicação, vou bolar uma estratégia aqui, e o que eu tenho que me atentar, como que eu posso navegar por isso, né? Explorando a tecnologia, sendo cuidadoso, mas não travando o uso disso para esperar essa regulamentação super avançada, né? Então, essa questão ela é super delicada, Paulo, porque hoje a gente está num momento em que a tecnologia está em uma crescente, né? E para você treinar as máquinas, é necessário coletar uma infinidade de dados. E a maioria desses dados vem de forma não estruturada com o que tem disponível nos bancos, né? Não só na internet, mas nos bancos de dados disponíveis e públicos. E a gente tem nesses bancos uma série de informações misturadas com obras que são protegidas por direito autoral, dados pessoais de pessoas, né, as imagens das pessoas propriamente. E tudo isso a gente tem que ter um critério quando a gente utiliza. O CEO da Leonardo AI, que é uma ferramenta de inteligência artificial usada para criar imagens, já divulgou que é impossível fazer um filtro nos dados para separar o que é protegido por direito autoral ou o que é imagem de pessoas do que pode ser consumido ali no processo de machine learning. Então, isso faria com que ou a gente interromperia todos os aprendizados de máquina, ou, de fato, a gente vai seguir assumindo esse risco de que essas informações protegidas, né, dados protegidos, estão no meio desse bolo que está sendo utilizado para treinar as máquinas. E, com isso, a gente tem essa possibilidade da violação de direitos de terceiros, que foi o que aconteceu com o New York Times, que, de fato, entrou com uma ação nos Estados Unidos contra a OpenAI para falar que eles estão utilizando no processo todas as informações protegidas e conteúdos autorais que são de propriedade do jornal, né? Então, a solução para esse caso foi a OpenAI prometer que não vai incluir nenhuma matéria do New York Times no aprendizado de máquina. Mas isso é realmente possível do ponto de vista técnico? Segundo o CEO da Leonardo AI, não é possível. Então, quem está fiscalizando a forma como eles estão fazendo esse treinamento, né? Então, a gente aqui, quando está utilizando uma ferramenta de AI, como o ChatGPT, por exemplo, para rodar uma campanha, né, para desenvolver um material, a gente tem que fazer essa checagem posterior, que acaba sendo muito difícil, tá? Mas, de fato, a gente submeteu um prompt solicitando um texto jornalístico, um artigo ou uma campanha publicitária nova. De alguma forma, a gente tem que colocar isso no Google e tentar encontrar referências, né? Inclusive perguntar para a própria inteligência artificial, para a própria ferramenta, quais são as fontes que levaram àquele resultado. E aí você vai fazendo essa checagem para tentar criar um material posterior a isso que não viole esses direitos de terceiros. Mas a gente ainda está num momento da tecnologia que está caminhando, ainda está sendo refinado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para realmente colocar na rua algo que não esteja ferindo direito de imagem de terceiros, dados, uso de dados de forma indevida, informações confidenciais. Um exemplo aqui que
que foi muito relevante e recente na indústria, foi o que aconteceu na Samsung. Colocaram um código-fonte no ChatGPT, solicitando que melhorassem aquele código. O ChatGPT, muita gente não sabe isso, mas a versão não paga reutiliza todos os prompts para o aprendizado de máquina. E essa informação vazou. Com isso, a Samsung demitiu em massa todos que estavam envolvidos no projeto e até hoje o ChatGPT é banido da Samsung, não podem utilizar. Por quê? Você está sujeito a esses riscos, né? Você não pode confiar ainda totalmente no que vem de uma inteligência artificial. Então, na medida do possível, fazer uma checagem rígida antes de utilizar esse material no mercado. A gente tem um dado interessante, né? Eu não me lembro exatamente a fonte da pesquisa, mas uma dessas grandes consultorias globais que trouxe que mais de 50%, ou cerca de 50% das pessoas da força de trabalho já utilizam alguma plataforma de inteligência artificial, mesmo que a empresa não tenha uma política oficial sobre, ou seja, é um pouco desse caso que você comentou da Samsung, né? Então, você pode estar infringindo um direito, você pode estar expondo alguma informação confidencial, mesmo na boa intenção de ali gerar um bom resultado, de trazer um relatório melhor, de produzir algo melhor no seu dia a dia. E isso também traz à tona a questão das próprias empresas, né? A gente falou muito de regulamentação, falou de opinião pública, mas as empresas precisam ter as suas políticas a respeito disso. Como tem política de software, como tem política de compliance para todo tipo, as empresas precisam também adotar políticas institucionalizadas para que elas possam, e as pessoas colaboradoras possam também percorrer esse ambiente. Você sente que as empresas estão meio esperando para ver e elas deveriam se movimentar também, Dri? Acho que estão, e pior, eu acho que a maioria delas não está ciente do risco, né? A gente no escritório dá bastante treinamento, assim, de utilização de ChatGPT e de ferramentas de AI em geral, em conformidade com as normas éticas e com a legislação que a gente tem hoje, olhando para essa questão do risco, né? Então, se você vai institucionalizar o uso de uma ferramenta, é importante dar um treinamento acompanhado a isso, né? Então, pensar, olha, vocês estão usando uma inteligência artificial, uma ferramenta que reutiliza os dados para o machine learning, né? Dá preferência para as ferramentas pagas que normalmente prevêem nos termos de uso essa questão do sigilo, né? E da manutenção da informação dentro do ambiente corporativo. Tomar cuidado com os prompts que você coloca na AI, porque muita gente, por exemplo, sobe lá um contrato, resuma esse contrato, é o tipo de coisa que a gente vê muito, mas o contrato tem lá a qualificação das partes, então o endereço das pessoas, né, informações que são dados pessoais, então você tem que tentar, na medida, né, que você sabe que a IA vai reutilizar aquela informação, suprimir essas informações. Checar se a informação é confidencial ou não, né? Aí olhar para essa questão da veracidade e acurácia, fazer esse double check com o resultado. A IA é aquilo também, alucina muito ainda, né? Ela quer nos agradar, então a gente vê muito resultados, informações que não batem com a realidade, ou que é inventado. Por exemplo, teve um caso de uma petição que foi submetida a juízo, trazendo ali uma série de julgados que foram inventados pela IA. Assim, provavelmente foi um estagiário que fez e deixaram passar, mas justamente para a gente ver que a IA ainda não está nesse ponto para a gente confiar 100%. Então, a gente tem que ter alguns guardrails para justamente cercar que a gente está fazendo um uso correto e evitar a exposição para a empresa. Ou seja, no final não tem uma solução bala de prata, né? As empresas, as pessoas, a sociedade têm que se organizar também e se auto-organizar dentro dos seus grupos de interesse para criar esses guardrails, para dar esses contornos, né? Léo, não tem, e justamente assim, isso acaba sendo um ponto interessante, porque tem aquela comoção de que a AI vai tomar os postos de trabalho, né? Justamente ela não é confiável e ela precisa ainda dessa revisão humana. Isso faz com que a gente esteja no momento de trazer para perto essa IA para otimizar o nosso dia a dia e a produtividade. Mas a verdade é que a inteligência artificial é lógica e ela usa os dados que existem.
a genialidade humana transcende ainda isso, então, por isso, na minha opinião, eu acho que nós humanos ainda somos insubstituíveis. O crivo é sempre nosso, né? Acho que a gente não pode... O Léo falou anteriormente, né, na fala anterior dele, sobre a gente resgatar um pouco essa questão do que é ser humano, do que é a ética, né? E a gente olhar para isso com cuidado e carinho. Não tem como a gente terceirizar o nosso futuro, nem o nosso presente na mão de uma máquina ou de empresas que vão prezar pelos próprios interesses e não os da sociedade. É natural também que essas empresas vão se organizando e vão priorizando ali os seus interesses. A gente sabendo disso, a gente não pode simplesmente terceirizar. Eu queria agora, com muito pesar no meu coração, partir para as palavras finais aqui desse encontro. Já vou deixar para vocês aqui um próximo convite para a gente continuar esse papo e ter capítulos talvez específicos desse papo, porque foi muito rico. Queria passar para o Léo aí as palavras finais e tentar deixar para a nossa audiência, tanto quem está vendo ao vivo, quanto quem vai assistir gravado. Eu sei que inovação e essas novas tecnologias, elas causam talvez uma ansiedade, igual as pessoas têm ansiedade climática, né, de não sabe o que fazer, a coisa está tão conturbada que não sabe como agir. Acho que a gente tem uma ansiedade também com relação às novas tecnologias. Ou você acha que aquilo não é para você, porque a tua área está distante, ou você simplesmente não sabe por onde começar, o que fazer e fica travado. Então, queria ouvir um pouquinho, Léo, o que você recomenda para as pessoas, como que elas podem, independente da área delas de atuação, destravar um pouco essa experimentação ativa, mesmo num cenário incerto, mesmo num cenário onde as coisas não estão postas, porque eu acho que até que esse é o cenário do século XXI, que a gente vai ter que aprender a lidar com ele, né? Pois é, Paulo. Pô, primeiro aqui já agradecer de novo o convite, parabenizar a Giradal pela iniciativa, esse projeto legal que a gente acompanha há alguns anos, que está se consolidando cada vez mais. Obrigado, foi um prazer o papo aqui. Espero que tenha novos convites também. A gente pode pincelar assuntos mais específicos, mais pontuais, porque realmente tanto a inteligência artificial quanto cripto em geral, são assuntos que a gente, se ficar o dia inteiro falando, não vamos atingir 1% do que dá para se falar. Então, quanto mais a gente tiver a oportunidade de conversar sobre isso, vai ser um prazer poder participar. E para os entusiastas e para todos que estão ouvindo e querendo entender essas novas tecnologias, acho que é importantíssimo ter duas coisas. Primeiro, mente aberta, o espírito aberto para a receptividade da inovação, da capacidade de aprender, mas fundamentalmente exercitar o senso crítico. Eu acho que esse é o mais importante. Quanto mais pulverização e mais disseminação a gente tem dessas informações e dessas tecnologias, isso só tende a aumentar. A nossa única ferramenta de controle, ou a nossa melhor ferramenta de controle, é o nosso aprimoramento enquanto ser humano, né? Enquanto senso crítico, o estudo, a compreensão das tecnologias, o que existe por trás das tecnologias, por quem opera, quem fomentam essas tecnologias, seja ela de qualquer natureza. A gente está falando aqui com dois pontos focais da inteligência artificial e das criptos, mas diversas outras formas de comunicação, as próprias redes sociais, as comunicação sobre os novos formatos de comunicação. Então, é sempre importante a gente abraçar isso, mas sempre exercitar ali o nosso olhar crítico e tentando resgatar sempre, fundamentalmente, quem nós somos. Então, essa é a minha sugestão. Busquem sempre conhecimento, busquem referências importantes, tentem selecionar as nossas referências, né, de influência, porque hoje a gente tem uma miríade de influências aí de todos os lados. Então, se a gente não exercitar nosso próprio ambiente para ter um olhar forte sobre cada informação que vem para a gente, porque vai vir de tudo, a gente fica muito sujeito. Então, essa é a minha sugestão. Obrigado, Paulo. E obrigado, Dri. Nós que agradecemos aqui pela colaboração, pelo tempo, foi muito valioso, muito rico, viu, Léo? Dri, suas palavras finais, aí suas recomendações também para as pessoas
ou se mergulharem nesse mundo, ou então começarem a botar o pezinho na água também. Bom, agradeço também, obrigada. Para mim é um prazer enorme estar com você, Paulo, com o Léo, que é meu amigo de longa data, um profissional que eu admiro muito. Eu acho que a gente poderia ficar nesse papo aí por muitas e muitas horas, então já está aceito o convite para a gente continuar, e se for presencialmente ainda, também melhor ainda. Bom, eu sou muito entusiasta das tecnologias e eu acho que elas têm um potencial de nos ajudar no dia a dia, né, de otimizar a nossa vida, de eliminar essa carga de burocracia e de tempo que a gente perde com ações meramente operacionais, digamos assim, que a gente poderia estar usando de uma forma melhor com os nossos filhos, com a nossa família, pensando de forma mais estratégica sobre os nossos trabalhos. Então, eu tento me aliar na medida do possível às tecnologias novas que tem aí disponível para o mercado. A minha referência de repositório de AIs é um site bem legal que eu recomendo para quem é entusiasta também, que chama There is an AI for That. Inclusive, o número atualizado é de 18.339 ferramentas de inteligência artificial para atividades diversas aí do dia a dia, muitas delas gratuitas. Então, para quem tiver um tempo de olhar, explorar, dá para você pesquisar por tipo de atividade, enfim, se lance aí nesse mercado, porque eu acho que tem muita coisa boa para a gente treinar. E, óbvio, com essa consciência um pouco do que a gente falou, do que é importante, né? Tomar cuidado com privacidade, com dados, com imagem, com informações confidenciais, que é para a gente extrair o melhor dessas ferramentas e evitar riscos, né? Para além disso, eu acho que em relação à regulamentação de inteligência artificial, a gente está num momento bastante auspicioso de tomada de subsídios, e lembrando que o legislador, né, os senadores e os deputados, eles têm muito pouco, quase nenhuma bagagem do ponto de vista técnico, né? Então, para quem está inserido na elaboração, né, estruturação de novos modelos de AI e pensando nessas soluções, seria interessante coletar essas informações e levar para Brasília e mostrar realmente o que a gente está desenvolvendo na prática para tentar pensar nessa questão de riscos e como preveni-los de uma forma real, né? Porque senão a lei fica muito com base em conjecturas do medo do apocalipse, né? Então, acho que a gente tem que tratar de uma forma real, na medida do possível, com que a gente pode prevenir por meio de uma regulamentação que seja eficiente. Obrigada a todo mundo que estava com a gente até agora. Foi um grande prazer e estou aqui esperando as próximas. Pessoal, agradeço demais a presença de todos e todas. Visitem o nosso site também, gira.xyz. Lá no nosso site você tem mais informações sobre a GiraDAO, você acompanha a nossa agenda de GiraTalks e também tem um arquivo valiosíssimo com todos os nossos GiraTalks. Então, todos eles têm horas e horas de conteúdo com pessoas incríveis também sobre temas diversos que percorrem inteligência artificial, criptoativos, blockchain, marketing digital. Então, acessem, fiquem à vontade, a casa de vocês. Agradeço demais novamente, Adriana e Léo, e nos vemos em breve. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.